Então o filósofo sempre busca onde está a origem dessa postura, a origem desse problema. E às vezes não é um problema nem individual daquela pessoa, é um Uhum. elemento cultural de um determinado momento histórico que ela está assimilando e gerando aquela dor, gerando aquele desajuste, e ela toma como uma questão pessoal e às vezes não é. Aliás, esse é um marco divisor, porque é muito próximo, né? O que faz uma psicologia, do que faz uma filosofia nesse sentido. Mas a filosofia trata de uma questão que é inerente à condição humana, enquanto que a psicologia trabalha com um caso em particular, né? A psicologia, eu digo que ela está mais na questão, psicologia, psiquiatria, na questão da mente. E as pessoas confundem muito mente com espírito, não tem nada a ver. Mente é uma atividade de pensamentos geradas por uma máquina chamada cérebro, né? A mesma coisa você dizer que a digestão gerada pelo estômago, pelo intestino, tem vida própria. Não tem, né? Então, assim, a mente, ela me dá pensamentos, mas pensamentos são frutos de uma máquina programada para sobreviver e buscar prazer imediato. Se a gente não tiver tomada de consciência, a gente se limita meramente a ter medo para fugir do perigo, para sobreviver, né? Instintamente, é o circuito do medo, do estresse. Ou então a gente vai buscar prazeres imediatos, que nos homens primitivos era para a gente sobreviver e para a gente reproduzir. E se a gente não tomar consciência que nós somos muito mais do que uma cambada de pensamentos produzidos estrategicamente para manter a espécie viva, a gente não dá um passo além. A gente só sobrevive mesmo, né? Uhum. Para a filosofia é muito importante a gente analisar o ser humano como se fosse uma ideia e não um Uhum. fato real. Essa condição humana, ela gera determinadas situações de desajuste, de certas limitações que são naturais e de se esperar de um ser humano. E são as mesmas para o homem de hoje e para o homem de, sei lá, 5.000 anos. São exatamente as mesmas. Hoje o ser humano acha que aquilo que viveu um egípcio, que viveu um grego, não serve como orientação para ele. As questões fundamentais da vida não mudaram absolutamente nada. O medo, a dor, o medo da perda, a insegurança, a necessidade de autoafirmação, a falta de um sentido de vida que englobe uma unidade maior do que meramente o ego, ou Uhum. seja, todo um conjunto de questões que são as que realmente causam a dor, a infelicidade ou a realização, a plenitude. Isso é universal. A filosofia entra muito nessa questão do universal. Mas acaba que há aí um entrelaçar que é inevitável, né? Com a área que vocês trabalham. E sempre fica uma coisa muito assim, porque uma das coisas que eu vi e senti muita diferença, né, quando você vai fazer medicina, qualquer coisa que você fale de unidade, do todo, é posto numa dimensão espiritual que médico não fala, né? Então eu ia atender paciente na enfermaria e falava, como é que você exerce sua espiritualidade? Eu nunca perguntava nem qual era a religião. Aí a pessoa fala assim: "Só está perguntando a religião que eu tenho?" Eu falei: "Não, a maneira como a senhora se conecta a algo superior, papapá". E eu falava. A maioria respondia qual era a religião, mas tudo bem, já era uma maneira, até para respeitar a pessoa, de como ela lidava com o sagrado, né, era isso que eu fazia. E aí durante muito tempo, a gente os nossos professores falavam: "Isso não é do problema de vocês". Eu ficava: "Como é que a gente pode ser médico sem considerar a dimensão espiritual do indivíduo?". Então eu me lembro que isso foi uma das coisas que eu falava assim: "Eu não vou mais falar", porque criava uma certa, e a pessoa falava: "E você, né, Bia, não tem nem religião". Eu falei: "Mas tem espiritualidade". Assim, porque eu não Uhum. seguia ritualisticamente nenhuma religião, mas tinha certeza da minha espiritualidade como pessoa, como um todo. E as coisas vão evoluindo, hoje a gente fala mais abertamente disso, mas teve um momento na história da humanidade que, de fato, ciência e espiritualidade se divorciaram. E não era assim. Quando você vai lá atrás, nos filósofos antes de Cristo, a coisa era muito bem. O filósofo era médico, era professor, as pessoas tinham multiconhecimento e atuavam, né, em várias áreas. Quando veio a Idade Média, principalmente ali na Santa Inquisição, em que houve uma perseguição, né? Galileu,
é o Giordani, não. Jordano Bruno. Giordano Bruno. Aquilo tudo, claro que houve uma separação, porque eu era o cientista que ia abrir a boca para falar alguma coisa de espiritualidade. Fogueira, né? E eu acho que esse divórcio ainda reflete até hoje. Mas eu acho que hoje a gente ousa pensar em, tipo assim, vamos dar as mãos de novo, pelo menos uma galera. Você acha que isso foi determinante para essa separação, que eu acho que sempre foi junto? Ciência do corpo, da mente, mas a espiritualidade, né? Essa conexão holística. Você acha que isso realmente foi ali na Idade Média que foi desconectado? Eu acredito que aí houve um impacto muito forte nesse sentido, mas acredito também que isso faz parte de uma tônica do nosso momento histórico, que desagrega muito mais do que une. A nossa é uma mentalidade de desagregação de elementos. Nós somos cada vez menos coisas. Ou seja, se eu sou uma pessoa que trabalha com uma área de exatas, eu não tenho que pensar sobre a humanidade, eu não tenho que buscar nada maior do que isso. Eu tenho que cuidar da minha pequena personalidade, não tenho que pensar como humanidade, não tenho que pensar como comunidade. Ou seja, um momento histórico onde a força de desagregação, de divisão, prepondera sobre aquilo que une. A ideia, como você falou, da antiguidade, das escolas de filosofia, era agregar tudo. E havia uma noção da busca da unidade como sentido de vida. Cada vez mais a recuperação da unidade no meio da multiplicidade. Isso era tônica. E hoje a gente perdeu essa noção de unidade. Hoje é isso ou aquilo. Quando você fala da fraternidade para uma pessoa, é como se você estivesse falando de uma virtude que ela tem que ter para ter uma compensação. Ou seja, ela vai ser considerada boazinha, ou ela vai para o céu, como se isso não fosse um atributo extremamente natural do ser humano, como respirar, como pensar. Fraternidade é uma extensão de consciência do ser humano, de percepção da realidade. Eu costumo dar um exemplo, se você imagina que você está na beira de uma praia e você faz um sulco na areia com o dedo. Aí faz outro sulco na areia com o dedo. Aí você diz, tem 2 sulcos. Mas, na verdade, um sulco, o outro sulco, o intervalo entre eles é tudo areia. Bate um vento, vira tudo uma coisa só. De novo. De novo, e sempre, né? Sempre foi. Ou seja, no Tibete eles costumam chamar isso da heresia da separatividade. Diz que daí vem todos os males do mundo. Eu considerar que o que acontece com você não tem nada a ver comigo. Né? Existe um vazio, um não ser entre nós dois. Como diziam os pré-socráticos... Perdão. Não, tem uma aguinha aqui. Como diziam os pré-socráticos, o universo é um contínuo, onde ser toca ser. É evidente que aquilo que te acontece me afeta. É evidente que aquilo que acontece a um único ser humano afeta a humanidade como um todo. A gente perdeu essa evidência e perdeu essa noção de que é natural que a nossa consciência transite do particular para o todo. Que é natural que a nossa noção de família transborde para a humanidade como um todo. Esse é o caminho. Nós nos detivemos no particular cada vez menor, restrito àquele grupinho familiar muito pequeno que está à nossa volta, às minhas coisas, aos meus problemas, como se o universo não existisse, como se a unidade fosse desnecessária. E a unidade é o caminho para o qual a humanidade, o universo como um todo caminha. Não é? Viemos da unidade, voltaremos para ela. Isso é tão bonito, né? Porque o próprio Big Bang, que muita gente discorda, é ok, mas se ele é verdadeiro ou não, o fato é que é lindo, né? Porque a coisa vem de um todo que se expande. E que num determinado momento começa a contrair. Exatamente, isso é lindo. Eu acho que assim, olha aí, para quem não acreditava, né? É quase se... Aí teve uma vez que um paciente chegou assim, você quer dizer que esse todo assim era Deus? Eu falei, não estou dizendo nada, você que pense o Deus como você quiser. Aí eu falei, mas para mim é lindo pensar que num ato exuberante de amor, ele se expandiu, porque o amor é expansivo, né? Com certeza. E criou tudo, eu acho lindo. Mas Bia, você é infantil, tá bom, mas a minha infantilidade acha lindo, entendeu? Eu acho que houve um momento de expansão, de um prazer indescritível, de criar tudo. E aí eu lembro muito do Kybalion, né? Que você fala muito.
Fala um pouquinho pra gente, que eu acho que tem muita gente que não sabe. Tem um É. livro seu maravilhoso, que é esse Infantil. aqui. Dá pra focar Os aqui? 7 princípios Bruninho? para as crianças, né? Vê se você consegue focar. Isso. Que eu acho maravilhoso, que devia ser adotado em todas as escolas infantis, todos. Porque É um dá despertar do saber para as crianças, né? Exatamente. De uma forma muito... Queria que você falasse um pouquinho do Kybalion, tanto para as crianças quanto para os adultos. Mas só pegando um ganchinho do que você falou antes de entrarmos no Kybalion, dentro da filosofia pitagórica, por exemplo, a ideia da década é que tudo saiu do zero, do vazio, chegou à unidade primordial, de onde todas as coisas nasceram. Uhum. E no final, quando você chega ao 10, 1 mais 0 é 1 novamente. As coisas que se também- expandem e se contraem. E, na verdade, se você parar para pensar no meio do caminho, nunca deixou de ser 1. Eu gosto muito de uma visão indiana, que é a visão do Sutratma, o fio. Imagine você que a gente tivesse um colar de bolinhas aqui, de sei lá. Miçangas, aquelas Miçangas, miçanguinhas que a pode gente ser. brincava. E cada uma dessas miçangas fosse um ser individual. E essa miçanga, de repente, ela só olha para o lado de fora dela e vê e diz: nossa, eu sou a mais redondinha desse colar, a mais bonita, a minha cor é a mais bonita. Chega um determinado momento que ela esgota essa experiência de só olhar para fora e tem uma certa necessidade de vida interior. Só que ela só está acostumada a conhecer o acrílico do qual ela é feita. E dentro dela passa um fio de prata. Ela olha para dentro e não reconhece a prata, então ela se sente vazia. E vai passar por um longo período até que ela aprenda a reconhecer essa nova substância que é a prata, né? E encontre dentro dela essa essência. Ela vai dizer: que maravilha, eu tenho uma essência. Todas essas outras miçangas devem ter uma essência também. E ainda não conheceram, Perceberam. ainda não despertaram para ela. Mas existe um epílogo da história da miçanga, né? É quando ela descobre que esse pedacinho de prata que está dentro dela é um fio, Uhum. que é o mesmo que passa por dentro Por de todas. todas as outras miçangas do colar. Então, se você sair da ilusão das aparências, você vai perceber que sempre foi a unidade. O tempo inteiro é só você elevar a consciência um pouco acima desse mundo transitório, superficial, você vai perceber que sempre foi a unidade. Não é que a gente saiu dela e voltará. Sempre foi. É só elevar um pouquinho. Isso é lindo, porque assim, é tão difícil para as pessoas que não fazem esse movimento de entrar interno, né? De se ver, que muitos A jovens Sandra me Sá questionaram. né? Eu achei lindo aquilo que ela... o olhar. A Sandra Sá fala uma coisa que ela fala assim, entrar para fora e sair para dentro. Porque na realidade ela diz que de vez em quando ela entra para fora, mas ela vive saindo para dentro, que é onde pra ela não se acha. Perder Para não se dessa perder e conexão não com se ela trair. mesma. Lindo isso que ela Eu fala. costumo falar uma coisa parecida, que é quanto mais dentro, mais fora. Isso. Mais ou menos a mesma ideia. Exatamente. Quanto a mais mesma dentro, ideia. para fora. Mais para fora. Né? Você entende o que está mais para Com fora. certeza. E entende né? com profundidade. Com profundidade.